Thiago Galhardo a caminho do Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que eu consegui apurar dessa história. Bora falar também sobre o Flamengo e Bruno Henrique, que pode voltar a jogar apenas em 2023. Tudo sobre o futuro de Daniel Alves. Conversei com um dirigente importante do Bahia. Tem chance dele voltar ao tricolor de aço? Falo ainda a respeito do Palmeiras com um negócio fechado e nada tem a ver com Flaco Lopes. David Neres, ex-São Paulo, enfim com seu futuro definido, as últimas do mercado de transferências, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês. Queria que vocês assistissem ao vídeo até o fim. Quem curtir, não esqueça de deixar like. Se inscreve também no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se ajuda pra caramba, ativa também as notificações para ser avisado quando tiver vídeo ou programa novos. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Atlético Mineiro e do Fluminense. Por falar em Atlético Mineiro, nesse domingo tem jogaço, Atlético e Flamengo, jogo que vale muito, principalmente para os treinadores e para os elencos. Vitória do Galo contra o Flamengo em casa paga R$ 2,18, o empate paga R$ 3,35, já a vitória do Flamengo pagando R$ 3,45. Na segunda-feira tem São Paulo e Palmeiras. Jogo no Morumbi, a vitória do Tricolor paga R$ 2,95, o empate paga R$ 3,25 e a vitória palmeirense paga R$ 2,50. Mas se você já quiser começar a apostar antes, nessa sexta-feira, 2 jogos da Série B, Criciúma e Brusque, CRB e Ituano, não vai ficar fora dessa. Link da Betano está no comentário fixo, já pega lá, faz seu cadastro e começa a apostar na Betano. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro e o momento espetacular com a vitória por 2-0 contra a Ponte Preta nessa quinta. A Raposa abriu 13 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4, que é hoje o Grêmio. O Grêmio ainda entra na rodada. Vantagem absolutamente confortável, que só reforça o excelente momento do time, 31 pontos conquistados depois de 13 rodadas. Na comparação com o Cruzeiro do ano passado, após 13 rodadas, diferença extremamente grande. 31 pontos nessa temporada, eram 11 na temporada passada, o Cruzeiro ocupava a 17ª colocação. Quero falar agora sobre Pedro Rocha, que está deixando o Atlético Paranaense, jogador que tem seus direitos econômicos presos a um clube russo e não vai ficar no Atlético Paranaense, mas seu destino deve ser conhecido muito em breve. Conversando com um dos seus representantes, ouvi que o Pedro Rocha tem negociações avançadas para continuar jogando por empréstimo no Brasil. Se você leu ou ouviu que o São Paulo é o grande interessado, saiba que esse time muito perto de um acordo com Pedro Rocha não é o tricolor paulista. Seguindo com o giro de notícias, quero falar sobre a situação do Fortaleza, que vai muito mal no Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira, nova derrota 3-2 para o Avaí fora de casa. Com o resultado, o Fortaleza conheceu sua 7ª derrota em apenas 12 rodadas, 1 vitória, 4 empates, 7 derrotas. O time é a lanterna da competição com 7 pontos ganhos, são 7 a menos do que o Goiás, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Avaí, por sua vez, chegou ao 7º lugar no Campeonato Nacional, 17 pontos, uma das grandes surpresas positivas da atual edição do Brasileirão. Bora falar sobre o negócio fechado do Palmeiras. Contei para vocês que não se tratava de Flaco Lopes, esse sim já anunciado pelo Verdão, reforço mais caro da história do Palmeiras. A notícia dessa sexta-feira é que o Verdão reemprestou Lucas Esteves, lateral esquerdo formado na própria base do Verdão, chegou a disputar 27 partidas pelo time principal. Foi negociado por empréstimo no ano passado com o Colorado Rapids, que é time da Major League Soccer. Esse time americano procurou recentemente o Palmeiras pedindo a extensão desse empréstimo por mais 6 meses. Ele ficaria até dezembro. O Palmeiras topou, vai receber mais $200 mil pelo novo empréstimo ou algo na casa de R$1 milhão. Se o Colorado Rapids quiser ficar com o jogador, agora só em definitivo. Não há permissão para novos empréstimos. E nesse caso, o custo é de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. Lucas Esteves, que havia prometido bastante nos tempos de categoria de base, chegou a jogar relativamente bem ou bastante no time principal do Palmeiras. Já no futebol americano, soma na atual temporada 13 partidas, 1 gol e 1 assistência. Seu último jogo em 18 de maio teve gol e expulsão.
E Daniel Alves, onde é que vai parar o lateral direito dispensado nos últimos dias pelo Barcelona? Durante o programa do Nicola dessa quinta-feira, vocês me perguntaram se ele poderia virar reforço do Bahia. Motivos não faltam, ele é declaradamente torcedor do Bahia, começou a sua carreira no próprio clube e está desempregado, mas chance de negócio é muito pequena para não dizer zero. Perguntei para um dirigente importante do Bahia e tem chance? A resposta foi, abre aspas, nenhuma. Muito fora do nosso patamar financeiro, fecha aspas. Imagino que para responder dessa maneira, o Bahia já tenha pelo menos buscado informações sobre quanto o Daniel Alves quer para voltar a jogar no futebol brasileiro. Nos tempos de São Paulo, seu salário era de R$1,5 milhão mensais. O tricolor não conseguiu fazer esses pagamentos em dia e agora se vê obrigado a pagar por os próximos 4 anos e meio, R$472 mil mensais de acordo. A curiosidade é que para jogar no Barcelona, Daniel Alves topava ganhar apenas R$70 mil por mês. Salário que certamente o Bahia e quase todos os outros times da primeira e segunda divisão seriam capazes de bancar para ter o Daniel. Só que ele pensa diferente. Para ficar no Brasil vai exigir salários bem mais altos. O Bahia está descartando tal possibilidade. Você, torcedor do tricolor baiano, aceitaria o Daniel Alves de volta? Ele que em algum momento chegou a dizer que prefere jogar no São Paulo do que no Bahia e causou, na oportunidade, algum estremecimento com o torcedor do Bahia. Agora te atualizar sobre a situação de Bruno Henrique, atacante do Flamengo que deixou a partida contra o Cuiabá na última quarta-feira sentindo o joelho direito. Foi submetido a exames na tarde dessa quinta-feira e a notícia não é das melhores. Ainda não há confirmação da necessidade de uma cirurgia no joelho. Só que o prognóstico não é positivo. Ficou constatado nesse exame que ele tem uma lesão multiligamentar no joelho direito, embora não seja possível determinar quais os ligamentos atingidos e em que gravidade. Isso porque houve um derrame articular, ou seja, muito sangue espalhado pelo joelho que está bastante inchado, dificultando a avaliação da imagem. Ficou marcada para a próxima segunda-feira uma nova reavaliação. Ele vai se submeter de novo a esse exame para que o departamento médico do Flamengo tome as providências. Vai precisar de cirurgia? Houve lesão, por exemplo, no ligamento colateral, no ligamento cruzado. O cruzado é o mais perigoso de todos, tempo de recuperação de 6 a 8 meses. Existe um temor bem grande dos dirigentes do Flamengo e também da comissão técnica sobre a possibilidade de perda do Bruno Henrique na atual temporada. Aí você deve estar pensando, Nicola, fica tranquilo, Cebolinha já está chegando. Verdade, só que o Cebolinha só pode ser inscrito a partir de 18 de julho. Isso significa que o Flamengo teria de disputar confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e contra o Tolima pela Libertadores sem esse atacante de lado de campo. Só para completar sobre o Flamengo, quero responder uma pergunta que surgiu durante o programa. A questão era, é verdade que o Flamengo cogita oferecer uma nova oferta ao Manchester United pelo Andrés Pereira? Oferta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos? Repassei essa questão para um dos empresários do Andrés e a resposta foi sim. O Flamengo fez uma nova investida oferecendo 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Proposta bem inferior àquela acertada alguns meses atrás, no começo do ano, quando o United concordou em vender o Andrés Pereira por 10 milhões e meio de euros por 75% dos direitos econômicos. De acordo com esse representante do Andrés, não está muito simples convencer o United a aceitar uma redução tão grande. A frase desse empresário foi a seguinte, abre aspas, não sei se o United irá topar tais condições, fecha aspas. Agora falar sobre David Neres, que está de mudança para o Benfica com direito a puxão de orelha nos times brasileiros. Everton Cebolinha está sendo comprado pelo Flamengo em um investimento de 16 milhões de euros, pois sabe que o David Neres, mais barato do que o Cebolinha e com mais serviços prestados especialmente no exterior, vai ser comprado pelo Benfica por cifras inferiores. 13 milhões de euros é o valor total do negócio. Esses 13 milhões de euros hoje equivalem a 69 milhões de reais. O Flamengo vai desembolsar, se todas as metas forem alcançadas pelo Cebolinha, 3 milhões de euros a mais. Estamos falando de algo na casa de 16, 17 milhões de reais de investimento maior. Você prefere David Neres ou Cebolinha? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o David Neres chegou a viver com a camisa do Ajax uma temporada perfeita em 2018 e 2019. 50 partidas, 12 gols e 12 assistências. Na época, chegou a ser pretendido pelo Manchester United.
negócio acabou não rolando porque o Ajax queria 70 milhões de euros para fazer o negócio. O tempo foi passando, o David Neres perdeu espaço, especialmente depois da chegada do Antony, e acabou sendo negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 12 milhões de euros. Não conseguiu jogar por lá por causa do conflito na região do leste europeu e agora está sendo comprado pelo Benfica por 13 milhões de euros. Bora falar sobre Thiago Galhardo, atacante que pertence ao Internacional até dezembro desse ano e estava até outro dia emprestado ao Celta. Não vai ficar na Espanha, também não vai ficar no Internacional. Existem alguns pequenos problemas de relacionamento entre líderes do atual elenco colorado para com o Thiago Galhardo. Diante disso, o Inter está no mercado em busca de propostas pelo jogador e o craque Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola, cravou que o Corinthians tem a intenção de contratar o Galhardo. Ninguém no Corinthians confirma, como já é habitual. Entrei em contato com o Flávio Trivela, que é o empresário responsável pela carreira do Galhardo. Ele disse que não há até esse momento nenhum contato por parte dos dirigentes corintianos, mas deixou bem claro que era o tipo da proposta que seria muito bem recebida, não só por ele, mas também pelo jogador. Acho que o Thiago Galhardo tem a cara do Corinthians, cara raçudo, de boa qualidade, fazedor de gols, vive um momento, imagino eu, melhor do que o do Júnior Moraes, que até agora não conseguiu dar conta do recado. O Corinthians precisa de forma urgente de um centroavante, especialmente depois da rescisão do contrato com o Jô. O vínculo só terminaria em dezembro de 2023, o Jô causou vários problemas dentro e fora de campo e houve um acordo para o fim do contrato. Bora fechar o vídeo para falar sobre a situação de Turco Mohamed no Atlético Mineiro, uma das perguntas que eu mais recebo de vocês. Durante a live, mandei o questionamento para um dirigente do Galo e ele deixou bem claro que a situação do Turco Mohamed é desesperadora. Eu não imaginava que a situação estivesse tão ruim. São 4 jogos sem vitória, 3 empates e 1 derrota, e isso fez com que o Atlético perdesse distância em relação ao Palmeiras. Hoje o Verdão, líder do campeonato, tem 7 pontos de vantagem em relação ao Galo. No domingo, 16 horas, Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe o Flamengo. E é possível afirmar que em caso de derrota ou de empate sem jogar bem, Turco Mohamed pode ser demitido. E a curiosidade é que, depois desse jogo, o Atlético inicia 4 meios de semana absolutamente pesados, com confrontos de ida e volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil e também pela Libertadores contra o Emelec, fora e dentro de casa. Nem a multa rescisória do Turco Mohamed parece ser algo que possa segurá-lo caso o Atlético não demonstre capacidade de reação no Mineirão. E possíveis pretendentes, é importante dizer que a contratação de um estrangeiro está praticamente descartada. O Atlético entende que haveria pouco tempo para esse novo técnico vindo de fora conhecer o atual elenco e os adversários. Um técnico estrangeiro que atua no Brasil e faz bom trabalho é o Vojvoda, mas já havia sido convidado em outro momento e acabou não aceitando. Aí você pode estar questionando sobre o Cuca. Não vai trabalhar em 2022, pode acabar sobrando para Renato Gaúcho. Isso é claro, se o Galo tropeçar diante do rubro-negro. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê mais tarde com o programa do Nicola e com o vídeo da tarde. Abraço, tchau!